Eu achei interessante essa abordagem do Magno Malta, uma espécie assim de antecipação do meu pronunciamento. Magno, o debate é bom, o debate é esclarecedor, mas Vossa Excelência me chamou a atenção para um fato ocorrido no governo Fernando Henrique. Quando eles quiseram acabar com a Petrobras, mudar o nome para Petrobrax, eles deviam ter fumado alguma coisa dessas que eles defendem hoje. Palmas para Vossa Excelência. Sem dúvida alguma, estavam sob efeito de algum cigarro estranho. Presidente Mozarildo, transita na internet um jocoso e-mail que traz uma triste comparação entre crianças americanas que ganham iPods, iPads e iPhones, ao passo que as nossas crianças ganham iPin. A mensagem é mais ou menos a seguinte: cada um tem o que é seu. A informação pode ter o seu lado jocoso, mas quando o assunto é detenção da marca, a mensagem esconde a verdade e a verdade revela uma absurda usurpação da marca iPhone pela empresa americana Apple no âmbito do nosso território. Objetivamente falando, a marca iPhone pertence ao Brasil desde muito antes de ser supostamente lançada pela Apple em 2007. Verifiquemos os fatos. Em abril de 2000, a Gradiente concluiu que a telefonia celular, que até então veiculava apenas voz e mensagem de texto, caminharia para acessar a internet. Por isto criou e pediu o registro da marca Gradiente. iPhone, com o significado Internet Phone. É esse o significado do iPhone, Internet Phone. O registro foi depositado no INPI e, na mesma ocasião, a Gradiente apresentou o primeiro produto de linha num congresso de telecomunicações, Expo 2000. O fato foi registrado numa matéria do jornal Estado de São Paulo. É importante lembrar que, naquele ano, ainda não existia qualquer dos produtos da Apple conhecido pelo prefixo i, iPod, iPhone, iPad. Esses produtos e suas respectivas marcas foram lançados respectivamente 2002 o iPod, 2007 o iPhone, 2010 o iPad. Ou seja, em novembro de 2007 é que a Apple lançou um produto seu, iPhone, no mercado norte-americano. Na mesma oportunidade, o INPI terminou o exame de pedido de registro da Gradiente, concedendo-o no Brasil para a categoria de telefones celulares, publicado em 2 de 1 de 2008. Desde 2008 até 2012, a Gradiente passou por um processo de reestruturação financeira e negociação com os seus credores, tendo concluído a recuperação extrajudicial, acordo amigável com esses credores e criado condições para capitalizar uma nova companhia que daria seguimento à produção dos produtos de marca Gradiente. Naquele mesmo ano de conclusão do processo de registro da marca iPhone pelo INPI, a Apple lançou seu iPhone no Brasil e pediu o registro da marca na mesma categoria da Gradiente. Jamais procurou a Gradiente para uma negociação e simplesmente não tomou conhecimento do registro existente. Certamente na esperança de que, em dificuldades financeiras, a Gradiente abandonaria a marca. Como este caso
como neste caso, não foi a Gradiente que lançou um produto como seu smartphone em dezembro de 12, com a sua marca iPhone, logo a seguir, a Apple entrou na Justiça Federal com um argumento esdrúxulo. Afirmaram que iPhone não é marca e sim categoria, exatamente ao contrário do que alegam em mais de 60 países em que possuem registro desta marca. Se aqui no Brasil ela simplesmente desprezou a marca já registrada, o mesmo não ocorreu em outros países. Nos próprios Estados Unidos, ela teve que comprar da Cisco, comprou igualmente no Canadá. Em alguns outros países, como no México, agiu como no Brasil. Simplesmente desconsiderou a lei e hoje mantém disputas judiciais para obter a marca, já que havia sido registrada por outras indústrias. Lamentavelmente, vergonhosamente, em lugar de procurar a Gradiente para iniciar uma negociação, a Apple obteve na Justiça Federal, em primeira instância no Rio de Janeiro, decisão em seu favor, tendo o judiciário afirmado ainda, pasme, que o INPI deveria ter considerado fatos novos ao conceder o registro à Gradiente. A Gradiente recorreu ao Tribunal Federal da 2ª Região do Rio de Janeiro e o desembargador Paulo Espírito Santo, relator da matéria, produziu um voto absurdo, baseado na notoriedade da Apple, posterior ao registro da Gradiente, fundamentando seu voto em 3 premissas falsas. Primeira, que a Gradiente fez o pedido do registro no ano 2000 e não usou a marca até dezembro de 2012. Isso é falso e se comprova com a publicação ainda em 2000 de uma matéria no jornal O Estado de São Paulo, na qual se noticia em 2000 o lançamento numa feira, Telexpo, do primeiro iPhone Gradiente. Segundo, que o INPI teria a obrigação de considerar a repercussão intergaláctica do iPhone da Apple, quando nos concedeu o registro no primeiro dia útil de 2008. Ora, esse argumento é absurdo, pois em todo o mundo prevalece o princípio de quem rege o direito à propriedade intelectual é a data do depósito e não o que a revelia do interessado ocorreu posteriormente àquela data. Portanto, a afirmação do relator não é correta e subverte todo o reconhecimento de direito de propriedade intelectual. Terceiro, que ainda, por absurdo, a lei de marca, os tratados internacionais obrigassem o INPI a levar em conta fatos posteriores ao pedido de registro, não haveria nada para aquele instituto levar em consideração, pois não ocorreu absolutamente nada no exterior ou no Brasil naquele interregno, já que o primeiro iPhone da Apple foi colocado no mercado apenas nos Estados Unidos em novembro de 2007, um mês e meio antes da concessão do registro da Gradiente aqui no Brasil. A repercussão intergaláctica a que se refere só veio a ocorrer nos anos seguintes. Mesmo assim, senador Jucá, demorou 5 a 6 anos para a Apple alcançar cerca de 20% de participação no mercado de smartphones mundial, atrás da Samsung. No Brasil, pasmem os senhores, a Apple alcançou apenas 7% de participação de mercado. E mesmo assim, 7% só em 2013. O desembargador revisor confessou que não havia lido o processo e acompanhou o voto do relator. O terceiro desembargador, o presidente, pediu vistas e atualmente está examinando a matéria. O Brasil, desde 1992, é signatário da Convenção da União de Paris sobre marcas, que resguarda os direitos de uso das marcas àqueles
que primeiramente requererem seu registro. Esta convenção é, inclusive, citada no próprio texto da Lei Brasileira de Marcas e Patentes, Lei 9.279, de 1996. Igualmente, nosso país é signatário do Acordo de Madrid para a prevenção de falsas indicações geográficas, destinado a coibir o uso ilegal de marcas já registradas. Não se pode conceber que, à luz das claras normas da Lei 9.279 de 96, lei brasileira, o judiciário brasileiro se curve reverentemente perante o capital internacional e simplesmente, ao arrepio da própria lei, imponha mais esta condenação aos nacionais, em detrimento não apenas do empresariado brasileiro, mas em detrimento dos princípios e normas norteadoras dos direitos chamados de industriais, como são as marcas. São os direitos industriais. Trata-se de precedente inadmissível e que pulula como exemplo de não justiça, mas de injustiça contra o direito nacional, o direito internacional e o cidadão brasileiro. Precedente perigoso que abre espaço, por exemplo, para que uma empresa de aviação americana ponha seu nome de Gol ou de TAM e em seguida chegue ao Brasil querendo utilizar os mesmos nomes em suas atividades comerciais em nosso território. Meu receio é enorme, porque nesta leva pode ser que alguma empresa de arbitragem americana seja constituída com o nome, por exemplo, de Justiça Federal e se instale no Brasil com a mesma marca e a ela seja permitido o nome desta marca. Se assim o fizer, podemos fechar o nosso Judiciário Federal. Eu espero que esse meu pronunciamento chegue ao conhecimento do juiz-presidente que pediu vistas na sua Câmara, porque trata-se de defender o interesse dos empresários nacionais, da justiça e da legislação nacional e internacional referente a marcas e patentes industriais. Muito obrigado pela oportunidade de fazer esse pronunciamento na tribuna do nosso Senado.